Para quem está na internet, muito obrigado por estar assistindo. Eu quero dizer aqui que a gente está com esse livro aqui, que vai ser sorteado no final, Decadência e Prescrição, que é o de coordenação do Ives Gandra da Silva Martins, da RT, que vai ser sorteado para vocês. E eu quero agradecer também a presença da Pilbra, que está aqui sendo representado pelo Ralph Alves. A Pilbra, ela faz um programa de leitura, assim, para ver a nossa capacidade de ler, como nós estamos lendo, né? E como melhorar isso. Então, ele vai estar aí para dar umas instruções e melhorar a nossa capacidade de apreensão do conhecimento. Agradecendo novamente a presença de vocês, hoje nós vamos discutir o tema Afinando os Instrumentos Jurídicos, Olhares sobre a Mediação e a Justiça Restaurativa. Quem está aqui do meu lado é a Débora Vieira dos Santos, que ela realiza workshops de sensibilização em justiça restaurativa e comunicação não violenta. Depois vai se apresentar um pouco mais, falando da experiência dela. O Conrado Paulino da Rosa, que já é uma pessoa que vem colaborando há muito tempo com o jornal, já foi para São Paulo palestrar, escreve no jornal, é professor da ESAD, do Uniriter, dá aula sobre mediação, coordena curso sobre mediação, também tem livro publicado, vou pedir para ele se apresentar. E a professora, que é diretora da Faculdade de Serviço Social da PUC, que eu estou honrada também de estar vindo representar a faculdade aqui, de ter conseguido, assim, dentro de tantas atribuições, estar hoje aqui representando a Faculdade de Serviço Social. E a gente, né, vocês estão vendo que a pluralidade de profissionais que estão aqui hoje para discutir o tema de mediação e justiça restaurativa. Então aproveitem, o direito é isso, ele é transdisciplinar. Vou passar a palavra para Débora, depois para Bia, já chamei de Bia já. E o Conrado, sejam todos muito bem-vindos e aproveitem. Boa noite, eu sou a Débora. Eu sou advogada de formação pela PUC e sou coordenadora da Central de Práticas Restaurativas da Associação Cristã de Moços da Restinga. Deixa eu abrir aqui. Eu estava conversando com a Bia antes para ver como é que a gente ia falar, se falava primeiro ela, primeiro eu, porque na verdade eu vim trazer a prática, o que acontece no projeto na comunidade. Mas é importante falar um pouquinho da teoria, o que é a justiça restaurativa, o que são as práticas restaurativas, que são uma nova forma de resolver conflitos. Não é nada além disso, tem muitos projetos, muito se fala a respeito, mas a justiça restaurativa engloba a mediação, os círculos de paz, os círculos restaurativos, a conciliação, a arbitragem, a transação. Então, é um grande guarda-chuva, na verdade, de resolução pacífica de conflitos. O projeto que eu trabalho... Deixa eu abrir aqui, peraí. Eu nunca sei se é F5 ou não. Bom, ele se chama Projeto Justiça Juvenil Restaurativa na Comunidade. Ele é uma iniciativa do Ministério Público do Rio Grande do Sul, executado pela Associação Cristã de Moços e pelo CPCA, que eu estou vendo que a Joyce está sentadinha lá no fundo, supervisora do Núcleo de Práticas do CPCA. Esse projeto ele tem como foco iniciar a inserção comunitária das práticas restaurativas e o protagonismo das pessoas na solução dos seus conflitos. Ele, além disso, ele utiliza as técnicas da comunicação não violenta, dos fundamentos da cultura de paz e da educação em direitos humanos para aplicar as práticas restaurativas. O primeiro passo, então, desse projeto, que iniciou em setembro de 2010, foi a implantação das centrais de práticas na Restinga e na Cruzeiro pela Associação Cristã de Moços. Então, as minhas colegas sentadas lá no fundo, a Kátia e a Elaine, que são coordenadoras da Central da Cruzeiro, e a Andréia, que é coordenadora junto comigo da Central da Restinga.
E o CPCA inaugurou uma central na Bom Jesus e uma na Lomba do Pinheiro. Então, Porto Alegre teve um projeto pioneiro na comunidade com 4 centrais, em 4 territórios de paz. Na verdade, eu acho que isso foi o primeiro passo para a implantação dos territórios, que na Bom Jesus ele já está em andamento e na Restinga está começando agora. Semana passada teve a implantação de uma UPP na Restinga, os Mulheres da Paz já está na Restinga e outros projetos do Pronas também. O atendimento nessas centrais ele é voltado para a prática de ato infracional de menor potencial ofensivo por adolescentes, que são as contravenções penais, a lesão corporal culposa ou de natureza leve, ameaça, rixa, crime contra a honra, que o bullying entra nessa, dano e furto de pequeno valor. A implantação desse projeto foi em 3 eixos, tá? Foi o primeiro eixo de sensibilização, a gente visitou as instituições das comunidades para falar a respeito do projeto, para convidar para a inauguração das centrais e para convidar para o eixo de formação, que foi a segunda etapa. Eu trouxe alguns números só para vocês terem uma ideia do que aconteceu nesse 1 ano. Na Restinga foram visitadas 60 instituições e na Cruzeiro 94. A região da Cruzeiro, só para esclarecer, porque todo mundo acha que a Restinga é o maior bairro da cidade, né? Na verdade, a Cruzeiro não é um bairro, então ela é uma região. E ela engloba o Cristal, Medianeira, Glória e Nonoai. Então, é uma região enorme, maior do que a Restinga em número de instituições e de escolas. O eixo de formação, que foi nos meses de final de outubro, novembro e dezembro, foram workshops para sensibilizar a comunidade, 3 workshops em cada central, com 143 participantes no total. Depois a gente promoveu o curso de iniciação em justiça restaurativa, com 80 pessoas no total, 40 em cada central. E o curso de formação de coordenadores, com a participação de 71 pessoas. Terminado o eixo de formação, a gente passou para o eixo de atendimento. E aí surgiu um problema. Esse eixo ele previu o atendimento de 80 casos, o que não foi atingido. Nesse 1 ano, as 2 centrais atingiram, em média, 20 casos. Então, a gente começou a procurar saber por que isso estava acontecendo. Por que os casos não chegavam na central, se a gente não tinha sensibilizado as pessoas de que era uma forma boa de resolver os conflitos, que evitaria punição e culpabilização, ou se as pessoas continuavam enviando para o DECA os casos, ou se elas estavam resolvendo dentro das instituições. E foi isso que a gente descobriu. A gente voltou a visitar as escolas, principalmente, e as instituições de atendimento, e descobriu que, na verdade, essas instituições elas estavam resolvendo os conflitos internamente. As orientadoras resolviam os seus conflitos dentro do SOI. As instituições tinham as assistentes sociais que resolviam os conflitos dentro do serviço social. E os casos cada vez menos encaminhados para o DECA. Então a gente começou a conversar para ver o que a gente poderia fazer para usar as práticas restaurativas dentro da comunidade, que esse era o nosso objetivo. E conversando principalmente com a Cássia, que está aqui na minha frente, que é supervisora, orientadora educacional da Escola Municipal Lidovino Fanton, na Restinga, surgiu a ideia da gente fazer um workshop de sensibilização para todos os professores da escola. E foi por aí que a gente começou. Na Restinga, então, a gente começou pelo Lidovino Fanton, com o apoio da Cássia. A gente realizou um workshop de sensibilização em justiça restaurativa e comunicação não violenta com professores e educadores. Foram 14 encontros com a participação de mais ou menos 310 pessoas. 4 escolas municipais, 2 estaduais e 2 instituições de atendimento. Workshop de CNV com criança e adolescente foram 35 encontros,
com aproximadamente 540 crianças e adolescentes. A gente fez workshop com o NASCA, que é o Núcleo de Assistência à Saúde da Criança e do Adolescente, que trabalha em parceria com as escolas, para 15 orientadoras de escolas, e com um grupo de estratégia de saúde da família, que são os agentes comunitários que visitam as casas. A gente fez um workshop com eles também. E 6 círculos de construção de paz na Escola Municipal Dolores Alcaraz Caldas. Na Cruzeiro, também foram realizadas essas atividades. Aproximadamente 8 workshops de sensibilização, com participação de 240 pessoas no total. Oficinas de CNV com crianças e adolescentes. E na Cruzeiro teve um diferencial, que tiveram oficinas de teatro sobre círculo restaurativo com os adolescentes egressos do SASE, da Associação Cristã de Moços. E sensibilização sobre o bullying, foram 17 encontros. Qual foi a nossa ideia quando a gente resolveu entrar novamente na comunidade para sensibilizar? Era auxiliar as pessoas a trocar as lentes, a enxergar o conflito como uma coisa positiva, que poderia ser usado em benefício das partes que sofreram aquele conflito. Que a gente pudesse enxergar o conflito como uma coisa normal da vida em sociedade. Como um conflito de relações entre pessoas, e não apenas uma infração da norma. Então, na verdade, a utilização do modelo de justiça restaurativa nas escolas, que foi o caminho que a gente acabou tomando nesse projeto, é fazer o elo entre o sistema de justiça e de educação, através de uma filosofia comum de ação. Essa ação transformadora, ela depende de uma mudança de visão e de missão. Então, a nossa ideia é criar uma cultura de paz e de resolução não violenta de conflitos nas comunidades, para que os próprios adolescentes, as próprias crianças e os educadores e professores possam auxiliar na resolução desses conflitos menores, que não necessite ir para o DECA, que toma tempo e torna o adolescente estigmatizado dentro da comunidade, que ele acaba virando um marginal no retorno à comunidade e muitas vezes se empoderando com isso perante os outros. Então, a ideia mesmo do nosso projeto é criar uma cultura, para que no futuro a gente possa colher os frutos. E eu passo a palavra para a Bia. Obrigada. Então, agradecer a Carmela pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje de noite, cumprimentar a Débora e o Conrado e a todos que aceitaram esse convite, aos velhos amigos que a gente enxerga aqui, amigas, né, e aos novos. E dizer, então, da satisfação da gente poder estar participando de momentos como esse, que são momentos também de semear, né, novas esperanças em relação ao novo modelo de justiça. E um modelo que, com certeza, convoca todos nós, independentemente de sermos operadores de um sistema de justiça, de um sistema de garantia de direitos, todos nós, como sujeitos que realizamos a justiça todos os dias. E para que tenhamos consciência de que forma realizamos essa justiça, as ideias da justiça restaurativa são extremamente potentes. Eu sou esse ser humano meio híbrido, eu também tenho formação em direito e em serviço social, e essa formação híbrida é que vai fazer com que eu me coloque aqui numa posição de interrogar tanto o direito quanto as áreas técnicas, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, né, que de alguma maneira participam nas formas de dizer o direito e de fazer a justiça e que usualmente são herdeiros, não é, de uma racionalidade, de uma lógica, de uma ideia, né? Especialmente em relação a esses conflitos que dizem respeito aos adolescentes em conflito com a lei, que representam uma experiência extremamente
lamentável encalar os sujeitos naquilo que eles têm de mais vivo e que normalmente se manifesta através do ato, que normalmente se manifesta naquele momento em que o conflito emerge. A gente costuma dizer, a partir das ideias de Marshall Rosenberg, que toda violência é uma expressão, né, de necessidades, é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Nós somos experts, tanto como especialistas do direito, quanto especialistas da área técnica, não escutar necessidades e não dialogar com necessidades. Porque quanto mais nós escutarmos e acolhermos as necessidades, mas a nossa própria onipotência e prepotência é colocada em questão. Porque nós vamos dizer o direito com os instrumentos jurídicos, mas muito certamente, se não alcançarmos as necessidades que estão por trás daquelas demandas, nós vamos resolver o processo, mas o conflito vai continuar. Da mesma forma, os técnicos somos especialistas em dizer o que é melhor para o outro. Nós prescrevemos, diagnosticamos, dizemos rapidamente o que é melhor para o outro, com muito medo de escutar o que realmente é a necessidade do outro. Porque talvez, se eu escutar, eu não saiba o que fazer com ela. Porque a rede não funciona, porque a família não é aquela família ideal que eu imaginei, porque o adolescente também não é um adolescente típico, padrão. No questionamento dessa racionalidade que eu gostaria de falar, então, com você sobre justiça restaurativa. E eu vou tentar afirmar 3 pontos aqui no meu improviso, dizendo que eu considero a justiça restaurativa uma ética, dizendo que eu considero a justiça restaurativa uma possibilidade concreta de democratização da justiça, e dizendo que eu considero a justiça restaurativa uma utopia. E eu vou falar um pouquinho de cada um desses pontos. Primeiro, sobre ética. Desde a antiguidade, desde Aristóteles, a ética não é uma reflexão abstrata do que é ético ou do que não é ético. A ética é uma tomada de posição sobre uma realidade existente. Uma tomada de posição seja para criticar uma realidade existente, seja para fundamentar essa realidade. A justiça restaurativa se levanta criticando a realidade existente construída pela civilização ocidental em resposta ao crime, criticando as respostas centradas em punição e culpabilização, e especialmente discutindo a sua efetividade e dizendo que estas respostas que carregam a violência como forma de ser são respostas que só geram mais violência. Como ética, a justiça restaurativa, ela recusa formas de realizar a justiça centradas simplesmente na punição e na culpabilização. O que ela põe no lugar, então, na medida que faz essa crítica? Ela põe no lugar aquilo que nós precisamos aprender a fazer e que não fomos socializados a fazer isso. E para isso nós temos que desconstruir tudo que a gente aprendeu até hoje. E isso não se faz de uma vez só, nem de uma vez por todas. E necessita realmente um processo progressivo, né, de autoquestionamento, de questionamento da realidade, mas principalmente de deslocamento de poder. E por isso que eu vou falar de democracia. Ao invés de nós dizermos o que é bom para o adolescente, para a sua família, para aquele que sofreu uma determinada situação de violência, ao invés de simplesmente dialogarmos com eles, que também já é um grande avanço, né? Seria bom que conseguíssemos dialogar, a justiça restaurativa, ela afirma a importância de que aquelas pessoas diretamente envolvidas por um conflito, por uma situação de violência, deliberem sobre aquela situação com uma visão de futuro. Ou seja, sem se prender no passado, sem se perguntar de raízes abstratas, mas dialogando com as necessidades dos sujeitos e as necessidades que estavam, inclusive, presentes naquele momento de uma situação de violência ou de conflito, com uma visão de futuro, de modo que as pessoas diretamente envolvidas decidam o que vão fazer com o que aconteceu.
E, nesse sentido, o promotor, ele tem um deslocamento do seu lugar de poder, o juiz tem um deslocamento do seu lugar de poder, o assistente social tem um deslocamento do lugar de poder, o técnico que está lá na rede, que acompanha, tem um deslocamento do seu lugar de poder. Por outro lado, essa ideia de justiça restaurativa, ela nos remete a uma utopia, porque ela nos sinaliza não algo irrealizável, mas algo que está aí para ser feito por todos nós, todos os dias, nas pequenas decisões que tomamos e na forma como participamos cotidianamente da realização da justiça. E por que eu quero afirmar isso? Eu sou de um time que lá no ano de 2005, ainda na ressaca dos fóruns sociais mundiais aqui em Porto Alegre, naquele clima, né, estava na base da formulação dos primeiros projetos, né, que começaram a implantar experiências de justiça restaurativa no Brasil. Nós tivemos 3, né, inicialmente em 2005, financiados pelo Ministério da Reforma, a Secretaria de Reforma do Judiciário, o Ministério da Justiça e depois Secretaria Especial de Direitos Humanos. Um em São Paulo, também numa vara de conhecimento dos atos infracionais, um em Brasília, com adultos em relação a situações de menor potencial ofensivo, e um em Porto Alegre, no Juizado da Infância e Juventude, já na etapa de execução das medidas socioeducativas. E eu venho acompanhando como pesquisadora desde 2005 essas iniciativas, no monitoramento e avaliação dessas alternativas que vão sendo construídas dentro do sistema de justiça. E tenho a satisfação também de, com uma equipe de alunos de graduação e de mestrado e outros professores da minha universidade, acompanharmos a experiência da comunidade. O que eu quero dizer? Como é que essa experiência começou a se constituir aqui em Porto Alegre? Ela começou a se constituir dentro do sistema de justiça, no pior lugar do sistema de justiça, que é quando todas as outras políticas falharam e o adolescente já está lá na sinaleira no vermelho, né, respondendo aquela resposta que é a própria violência do Estado, que manda prender, tira a liberdade, coloca a sanção. É naquele lugar que essas experiências começaram a ser testadas. E inclusive com situações de altíssimo potencial ofensivo. Situações de latrocínio com a família do sobrevivente, com a família sobrevivente daquele que faleceu. E essa utopia que ali começa a ser gestada, ela diz respeito de um personagem absolutamente esquecido nas formas convencionais que fazemos justiça, que são as vítimas. As vítimas são instrumentalizadas para a gente constituir o processo, constituir as provas, e depois, vire-se. Temos aqui a sentença, ninguém se lembra das vítimas. As vítimas são centrais nas práticas de justiça restaurativa, porque são as consequências daquele fato na vida da vítima e da sua família e da comunidade que tornam realidade esses encontros que a Débora se referia e que permitem um conjunto de possibilidades de visão de futuro, em que a gente se liberta do luto, em que a gente se liberta do passado, que é um peso e não consegue viver para frente a partir de um fato traumático, em que a gente bate na porta das famílias que viveram situações gravíssimas e elas olham para ti e dizem assim: por que vocês demoraram tanto tempo para vir até aqui? Porque queriam entender por que com elas aquilo tinha acontecido, por que com seu filho, por que com a sua esposa. E que ninguém se ocupa dessas vítimas, porque elas já cumpriram o seu papel, elas já constituíram as provas para a máquina de moer carne andar, que somos nós todos. Tá? Então a utopia fala disso, de uma possibilidade de encontros e de lugares de sujeitos invisibilizados historicamente rotulados ou esquecidos, especialmente porque o campo das necessidades é abstraído. E por que eu falo isso com tanta tranquilidade? Porque quando eu me encontrei com o direito, eu me desencontrei, porque ele dizia da realidade sem dizer da sociedade, apesar de que o nome era bonito, ciências jurídicas e sociais, mas dizia dos fatos. E tanto mais quanto abstraísse
a realidade social, porque aí ia aparecer desigualdade, tem que ter uma igualdade formal, aparente, porque todos somos iguais, e aí a coisa anda, a máquina, aquela de moer carne, melhor. E também, do ponto de vista das áreas técnicas, da minha própria área, essa indignação em relação a esse lugar em que somos experts e especialistas em dizer o que é melhor para os outros. E não somos capazes de trabalhar junto com os outros para que aquilo que são as suas próprias necessidades não apenas sejam expressadas, essas necessidades, mas que elas possam ser de fato respondidas. Para isso a gente precisa de acúmulo de forças, acúmulo de esforços. Práticas de justiça restaurativa são democratizantes porque elas são coletivizantes. Nós temos experiências, né, de encontros restaurativos com 30 pessoas no mesmo ambiente, que vai ser bem diferente da experiência da mediação. Quanto mais coletivizante, no sentido de trazer a participação àqueles diretamente envolvidos, mais efetiva. Quanto menos técnico e autoridade tiver lá, melhor. Quanto mais o técnico que estiver lá se colocar como um parceiro, um facilitador, de fato, para permitir que as pessoas diretamente envolvidas possam conduzir aquele processo, com uma série de combinações, né, que precisam ser feitas para que aquele processo se mantenha íntegro, melhor. Então, sem dizer muito, mas para que a gente possa conversar, eu queria afirmar para vocês, desse lugar de quem acompanha desde 2005 essas experiências, que se ela tem sucesso e efetividade em situações tão graves como aquelas que a gente iniciou em 2005 e hoje continuamos, mas com situações de bem baixo potencial ofensivo, a gente olhava para frente e dizia assim, um dia isso vai acontecer na comunidade. E a experiência, né, hoje aqui representada pelas gurias da Cruzeiro, da Bom Jesus, da Restinga, né, do Partenon não tem ninguém, né, temos, sim senhor, tá bem, é a materialização do que está aí para ser feito, né, dessa possibilidade que diz de um lugar em que a justiça carrega o verdadeiro poder da comunidade, né. Então, eram essas as minhas palavras, depois a gente pode retomar no contexto aí do debate. Obrigada. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Meu nome é Conrado, eu sou advogado atuante na área de Direito de Família, sou mediador de conflitos e professor universitário da Uniriter e da ESAD, né, em cumprimento, em primeiro lugar, a Carmela por mais um evento, né, que o Estado de Direito, eu vi desde o primeiro número, né, a gente acompanhou, na época então, eu era serventuário do Tribunal de Justiça, estava do outro lado do balcão, e cumprimento aqui os presentes, principalmente aqueles meus alunos da Ritter, da ESAD, que eu identifico alguns, vão ganhar um ponto extra na matéria. Tô brincando, tá? Tô brincando. Nós três aqui, tanto eu quanto a Bia e a Débora, estamos falando de ferramentas que trabalham de uma metodologia próxima, que participam de um viés interdisciplinar, que é uma ferramenta muito utilizada em outros países do mundo e que, infelizmente, no Brasil ainda nós estamos engatinhando. Então, tanto eu que trabalho somente com mediação, quanto elas que têm experiência em justiça restaurativa, nós estamos trabalhando com uma ferramenta que cada cidadão dispõe, só que não sabe utilizar, que é o diálogo. Então, todos aqui, sem exceção, não fomos educados para trabalhar com diálogo. E nós nos acostumamos e nos condicionamos a trabalhar com estruturas que nos ensinaram a usar a lógica da imposição. Lá na escola, que é o primeiro ambiente de socialização que a gente tem depois da família, o que nos ensinaram, via de regra, não foi a dialogar para resolver cada um a sua responsabilidade numa situação conflitiva.
Se tinha um SOI, um Serviço de Orientação Educacional, até se tentava o diálogo. Mas se continuava incomodando muito, é ocorrência, suspensão e expulsão. Eu estudei todo o meu ensino primeiro e segundo graus em escolas públicas. Eu me lembro de uma oportunidade em que toda a turma recebeu ocorrência, porque não conseguiram identificar quem foi que colocou fogo na cortina. Então, muito fácil, né? Ah, ninguém quer ser o dedo duro, então todo mundo leva ocorrência. Então vejam, o que nós lá, desde a primeira infância, fomos educados é trabalhar com o quê? Com a ideia de um superior. De alguém que a gente vai correndo quando tiver algum problema e ele vai resolver esse conflito, mesmo que alguma das partes não seja satisfeita. E quando a gente chega na fase adulta, como nós fomos educados por esse modelo, ninguém quer saber do diálogo. A gente vai procurar algum instrumento jurídico, algum instrumento estatal, que exerça as funções do SOI e da direção. E esse instrumento se chama Poder Judiciário. Então, por isso que todos nós não fomos educados a utilizar essa ferramenta tão rica que é o diálogo. E é por isso que hoje nós temos um universo de 90 milhões de processos em tramitação no Brasil. Nós somos o estado com maior número de processos por habitante. Nos últimos 10 anos, o Rio Grande do Sul aumentou em 149% o número de ações em tramitação. Nós somos o estado que mais interpõe recursos. O nosso juizado especial cível, que a gente se orgulha tanto de dizer, nossa, foi o Rio Grande do Sul que inventou, virou um monstro, porque hoje o nosso juizado especial cível tem 6 vezes mais demanda do que a média nacional. Então, nós temos um poder judiciário que está em crise, e que impõe uma mudança na forma de resolução de conflitos. Porque se nós continuarmos nesse processo de busca do Poder Judiciário para qualquer ou toda situação, essa cultura da judicialização demasiada que a gente vive, hoje o Judiciário ele virou um hospital de relações humanas. Tudo vai parar no Judiciário. Tudo vira processo. E nessa visão egocêntrica que o profissional do direito tem, né, que infelizmente durante muito tempo a academia reforçou esse distanciamento, né? Inclusive tinha gente que entrava no curso de direito e parecia que virava míope, porque ele levantava o nariz, se enchia e dizia, não, porque o operador do direito ele é, por sua tradição, viciado em ar-condicionado. Ele só vai ficar dentro do seu escritório, ele vai ficar dentro do seu gabinete. E não foi para isso que as pessoas entraram na faculdade de Direito. Não é para isso que, infelizmente, a maioria das carreiras jurídicas se voltou. Acho que a Bia foi muito feliz, isso a gente sempre traz na sala de aula, da importância de... Nós não esquecemos que o nosso curso é de Ciências Jurídicas e Sociais. Porque a gente tem um compromisso social muito grande. A gente tem um dever social. Porque nós somos capacitados de um saber que vai nos distinguir da maioria da população e infelizmente usamos isso de uma forma muito egoísta, porque infelizmente muitas das instituições deixaram de lado a ciência do direito e passaram a formar concurseiros e não cientistas do direito. Não estou dizendo que o concurso público não seja uma solução, mas ele não é a única alternativa. Então, todos nós aqui, sejamos estudantes ou profissionais já atuantes na área, nós temos o compromisso de ser pensadores do direito. Então, a minha fala aqui sobre mediação, eu estruturei em 3 eixos. Primeiro, o que é, como se opera a mediação e trazer alguns exemplos e algumas perspectivas de mediação. A mediação, começando pelo que ela é uma ferramenta de resolução de conflitos que vai ser realizada de preferência por uma dupla de mediadores e que se busca de um agir interdisciplinar. Então se procura sempre colocar um profissional do direito e um do serviço social,
ou um da psicologia, do serviço social, porque a mediação opera de forma interdisciplinar. Esses profissionais, eles vão atuar como facilitadores da comunicação, ou seja, eles não vão decidir, eles não vão impor, eles vão estimular aqueles participantes da mediação para que, de uma forma criativa, possam construir uma solução pacífica para a situação que eles estão enfrentando. A mediação ela é mais indicada em conflito que demanda uma continuidade no relacionamento. Conflito familiar, conflito, às vezes, laborais dentro de uma empresa. A mediação escolar começa a ter espaço no Brasil, enquanto muitos países do mundo já estão utilizando a mediação escolar, onde, ao invés do aluno, quando tem alguma situação, procurar a professora, vai procurar um aluno que foi destacado naquela semana para ser o mediador de conflitos. Então, esses são campos férteis para a mediação. Agora, para relações que não vão ter uma continuidade, daí se indica a conciliação. A conciliação é mais superficial, porque a conciliação ela vai se operar muito bem num conflito decorrente do acidente de trânsito. Que num acidente de trânsito, quem teve os danos materiais não vai precisar se encontrar depois do ressarcimento dos danos. Aliás, eles não querem nem se reencontrar, porque o encontro deles já foi de uma maneira traumática. Então, nesses casos, onde não tem uma continuidade de relacionamento, pode-se utilizar a conciliação. Porque ela não vai procurar buscar o que é o verdadeiro conflito. Agora, nós na mediação, nós vamos em busca do verdadeiro conflito. Porque o judiciário, ele trabalha com tratamento apenas do conflito aparente. Ou seja, aquilo que traz na petição inicial. O melhor exemplo que eu sempre trago é uma ação de alimentos, em que um filho pleiteia uma pensão alimentícia. Aparentemente, o conflito é um pedido de ajuda financeira. Mas agora, aquele filho que está acionando o pai, ele quer apenas o dinheiro? Sim ou não? Não. Ele quer, acima de tudo, chamar a atenção daquele pai. E o direito, ele se dá por satisfeito em trabalhar com a quantificação desses alimentos. De uma forma impositiva. Vai dizer, tu vai pagar 30% dos teus rendimentos, desconto em folha. E se não pagar, tu vai preso. Pergunto para vocês, a gente fazendo algo de uma forma imposta, a gente cumpre com a mesma vontade quando a gente faz uma coisa de uma forma autônoma? Eu imagino o rosto de vocês se vocês tivessem sido obrigados a assistir essa palestra hoje. A expressão facial ia estar bem diferente. E o judiciário trabalha assim e se acha verdadeiramente eficiente, quando na verdade está postergando o problema. Porque esse pai não vai estar satisfeito com o fato de ter que pagar alimentos, ele vai entrar com uma revisional. Aliás, ele não vai nem pagar, ele vai esperar a execução. Espera a execução, quando tiver o mandado de prisão dele, paga os últimos 3 meses, daí espera de novo o mandado de prisão, paga os 3 meses, livra da cadeia, e assim por diante. Vai ter uma questão na guarda. Então, gente, o direito ele trabalha, via de regra, com conflito aparente. Na mediação, o que a gente faz? A gente coloca essas pessoas num espaço de diálogo para que possamos identificar o verdadeiro conflito. Que vai ser ou um afastamento desse pai em relação ao filho, ou é algum trauma decorrente daquele divórcio que não foi muito bem desenvolvido, alguma mágoa. Porque quando a gente tem filhos, o melhor instrumento de batalha em face do ex-marido ou da ex-mulher vai ser utilizar aquilo que nos é mais caro, ou seja, utilizar os filhos como instrumento de batalha para a satisfação dos meus interesses pessoais. E nisso, esse núcleo familiar vai se afastando. Ou seja, o direito ele trabalha com uma lógica de afastamento e não de aproximação. A distribuição de uma petição inicial é uma declaração de guerra. Se não existir diálogo, não vai ter mais diálogo. Ou vocês nunca ouviram aquela frase procure o meu advogado. Então, cada vez mais as pessoas vão se distanciando. Então, a mediação, ela traz a aproximação desses participantes que vão decidir qual é a melhor solução
para a situação conflitiva que eles estão enfrentando. Segundo ponto, como se opera a mediação? A mediação ela pode ocorrer de maneira prévia ou incidental, ou seja, ela pode ocorrer antes da distribuição de uma petição inicial ou no curso de uma ação judicial. De que forma? De maneira prévia, vai depender da postura do advogado. Então, no meu escritório, qualquer proposta de honorários, primeiro é envolvendo mediação. Então, como, para não ter impedimento ético, embora eu tenha formação em mediação, eu não atuo como mediador nos casos do meu escritório. Eu contrato mediadores de fora do meu escritório para atuar como mediadores. Por quê? Se não dá certo a mediação, eu fico impedido de advogar para as partes, eticamente. Então, tendo o acordo, a Bia vai atuar como mediadora, ela vai me entregar o termo de mediação, eu pego esse termo, faço uma petição inicial, levo para homologação no judiciário, está resolvida aquela situação. Então essa é a mediação prévia. A mediação incidental, ela ocorre já quando existe um processo em tramitação. E nesse caso vai depender da existência de um serviço de mediação naquele foro. Eu convido vocês todos a lerem a resolução número 125, então a resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução trouxe a obrigatoriedade que em todo foro tenha um centro de conciliação ou mediação, que já estão em implantação. Inclusive eu fui convidado pelo tribunal, sou um dos professores que está fazendo a capacitação dos conciliadores e mediadores do interior do estado pela Escola da Júris. Então, essa é uma das formas de se ter o serviço de mediação. Que, aliás, por falar em resolução do CNJ, convido vocês a analisarem também a resolução número 75 de 2009 do CNJ. Porque a resolução 75, ela mudou todos os concursos para magistratura no Brasil. E quais são as novidades? Primeiro, é que aquele bacharel que trabalhar com mediação de conflitos já vai contar tempo de prática jurídica para o concurso. Ou seja, vocês não precisarão fazer uma pós-graduação ou advogar para contar tempo de prática jurídica para o concurso da magistratura. Se trabalhando com mediação, tem essa possibilidade. Segundo, a mediação passa a ser cobrada na segunda etapa do concurso para a magistratura. Ou seja, hoje qualquer magistrado no Brasil, seja estadual ou federal, em qualquer esfera, é obrigado a conhecer a mediação. Isso muda o mercado acadêmico. Que, por exemplo, no Uniriter, essa disciplina nós ainda oferecemos lá de forma opcional. Na ESAD, essa disciplina já é obrigatória no 10º semestre. Ou seja, o aluno já se forma passando e tendo conhecimento ao que é a mediação. Então, vejam, nós temos aí agora a possibilidade de uma nova visão no Brasil para a mediação no tratamento de conflitos. E o terceiro ponto da minha fala é exemplos e novas perspectivas dentro da mediação. Lá, nós temos um projeto de extensão pela Uniriter, na Vila Cruzeiro, inclusive tem duas bolsistas aqui, a Dúnia e a Tássia, que fazem esse trabalho na Vila Cruzeiro, que nós estamos trabalhando em conjunto com o projeto de justiça restaurativa. Então, o nosso projeto lá de extensão se propõe agora, a próxima etapa é oferecer o serviço de mediação dentro da Vila Cruzeiro. Assim como na Uniriter, na Restinga, no Foro da Restinga, eu coordeno o núcleo de prática jurídica e de mediação dentro do Foro da Restinga, em processos do juizado criminal e da vara de família. Por que o juizado criminal? Muitos conflitos que chegam na justiça criminal, e o pessoal que trabalha com a justiça restaurativa sabe disso, ou é decorrente de conflito de vizinhança, ou é conflito familiar. Ou seja, são relações continuadas, que é a mediação no campo fértil também, assim como a justiça restaurativa. Lá em São Leopoldo, eu coordeno uma associação que está executando um projeto do PRONASSE, do governo federal, de mediação comunitária na Vila Vicentina. E lá nós estamos com 15 mediadores da comunidade que fizeram um curso de capacitação e estão atuando como mediadores de conflitos naquela comunidade. Então, são novas perspectivas.
E nós ainda não temos uma legislação no Brasil, mas nós já temos sim a mediação como política pública, uma vez que nós temos verbas do governo federal sendo investidas nesse sentido. Quisera nós nos encaminharmos para a mediação como legislação. Há 2 semanas atrás nós estávamos no México e fomos apresentar esse nosso projeto lá da Vila Cruzeiro, e participando de um congresso internacional sobre mediação. E lá no México, a mediação lá já é legislada. E nós temos centros públicos, ou seja, com profissionais concursados e bem remunerados, que trabalham com mediação. E trabalham com especialidades. Então, tem um núcleo que trabalha só com justiça restaurativa, tem um núcleo que trabalha só com mediação no civil, tem um grupo que trabalha só com mediação na área familiar. Então, em muitos países do mundo, a mediação tem grande espaço. E em todos os lugares onde ela é utilizada, o percentual de êxito é superior a 80%. E a reincidência processual é baixíssima. Então vejam, nós temos sim uma boa ferramenta de resolução de conflitos, que para nós, operadores do direito, e assim como para os operadores do serviço social da psicologia, ela se apresenta como uma nova alternativa no mercado de trabalho. Durante muito tempo, o mercado do direito se estruturou pela lógica de que o profissional bom era aquele que sabia brigar. Era aquele profissional beligerante, que enrolava o processo por muito tempo, até para justificar depois para o cliente: não, como é que tu não vai pagar os honorários? Trabalhei 5 anos nesse processo, como é que tu não vai pagar os honorários? Gente, hoje, tu não precisa enrolar o processo e ele vai demorar 5 anos. Ele vai demorar 15, vai demorar 20, ou vai ser como um inventário lá em Viamão que demorou 80 anos para terminar. Então, hoje, o profissional do direito qualificado é aquele que sabe negociar, é aquele que consegue utilizar boas ferramentas para diminuir o tempo de tramitação da demanda. E eu falo uma postura de advogado que nós, advogados, somos o rosto do Poder Judiciário. Porque quando a gente distribui uma ação consensual e ela demora 3 meses para ser homologada, porque está esperando a pauta do juiz, e os juízes, hoje nós estamos em setembro, eles estão com a pauta lá por dezembro, janeiro, o cliente não vai ficar xingando a mãe do juiz pela demora. É a mãe do advogado. Tu vê, eu paguei o advogado à vista e ele não anda com o processo. Ele não entende que demora 13 semanas para expedir uma nota de expediente. Para nós é um tempo razoável. Mas a gente está vendo lá que o processo está andando, está na pilha. Daí tu vai chegar lá e vai dizer: está na pilha, doutor, tem que esperar. E nisso tu está falando do teu cliente não acredita. Esses advogados. O preconceito é tanto, gente, que se tu fala que tu é advogado para um grupo que não te conhece, só falta esconder a carteira. Né? Porque em algum momento ele vai... Então, gente, nós somos o rosto do Poder Judiciário. E nós recebemos todas essas mazelas da demora processual. Então, por isso, que para todos nós, sejamos advogados, assistentes sociais ou psicólogos, a mediação, sim, é uma nova ferramenta. Mas, acima de tudo, é uma ferramenta que tira o poder desses operadores e tira o poder do Estado e delega para o cidadão. Então, a mediação, ela traz uma ética da alteridade, porque um se coloca no lugar do outro, que é tão difícil para nós, né, a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Humberto Maturana tem aquela frase, né, o colocar o sapato do outro, né, como é difícil, né, apontar culpados, responsabilizar é muito mais fácil do que verificar a minha responsabilidade. Isso porque todos nós vivenciamos uma doença do terceiro, porque é fácil justificar e apontar um terceiro como responsável. E, gente, todo mundo aqui é portador dessa doença. Quem aqui, quando estava em crise num relacionamento afetivo e sabia que não amava mais aquela pessoa, não pegou e não chamou um amigo para uma mesa de boteco, que é o ambiente mais terapêutico que existe, né? Então, chamou um amigo para a mesa de boteco
E ao invés de pegar em casa e decidir, não, eu não amo mais aquela pessoa, ele vai dizer para o amigo, olha, eu chego lá para a Bia ou para a Débora, eu chego para as duas, olha, gurias, tá difícil, eu não amo mais a fulana, essa água não esquenta mais, eu não sinto mais borboletas no estômago, tá difícil. Bom, a Bia e a Débora que estão me ouvindo, elas vão dizer assim, ó, bom, Conrado, pelo que tu tá nos trazendo, tu não tá mais feliz, teu olho não brilha mais, então sai desse relacionamento, não tem mais jeito. O que o Conrado vai dizer? Ah, gurias, eu sabia que conversando com vocês eu ia conseguir achar a melhor solução. Olha, vocês são o máximo mesmo. Que, olha, é impressionante. Eu vou lá, vou acabar o relacionamento e uma semana depois, quando eu estiver sofrendo feito um cachorro, eu vou ligar para as duas e vou dizer, viu? Foi vocês que me disseram que eu tinha que acabar. Agora eu estou aqui chorando. Então, por quê? Porque eu sou portador da doença do terceiro, assim como todos vocês. E veja, é muito mais fácil, né? Que um outro me diga o que fazer. Então todo mundo é dependente do Poder Judiciário. Então, com a mediação, a gente quer acabar com essa dependência. A gente quer criar uma autonomia do cidadão para que eles possa se construir uma nova solução sem precisar essa cultura da judicialização que todos nós estamos acostumados. Então vejam, acima de tudo, a mediação ela vai trazer uma aproximação do cidadão com o judiciário e uma cultura de pacificação social que com certeza é uma nova forma de enxergar as relações sociais e, acima de tudo, de enxergar a nossa forma do agir profissional por um viés mais humano, mais próximo do cidadão e reconhecendo as diferenças e as possibilidades e as potencialidades que cada pessoa tem. Então, muito obrigado pela atenção e estamos à disposição de todos. Agradecer aos três que trouxeram uma matemática hoje aqui diferente do que a gente está acostumado a ver, e eu fico muito feliz assim de a gente estar podendo oportunizar com três vertentes, né, três perspectivas diferentes, que é justamente essa ideia do afinando os instrumentos jurídicos. E eu quero passar o microfone para vocês, para que vocês façam perguntas e relatem as experiências que vocês, se já tiveram alguma experiência nessa área, para que possam exemplificar, né? Que eu acho que é importante a gente não ficar falando com o próprio umbigo, né? Os professores não vieram aqui e eu também acho que a gente tem que estar... a gente não tem as verdades, vocês podem estar agregando muito mais com a experiência de vocês. E para deixar, eu vou deixar minha... Posso perguntar, né? Deixar minha pergunta, assim, sobre o que está faltando em termos de política pública para que realmente a mediação e a justiça restaurativa sejam valorizadas. Que até a parte de remuneração mesmo, que o Conrado falou, e da valorização dessas ações como ações afirmativas para se evitar essa terceirização das relações, né? De entregar para o terceiro e dizer quem é que é o pai, em vez de a gente assumir as nossas responsabilidades. Para os três aí, se puder. Bom, nós começamos em 2005 com essas iniciativas de justiça restaurativa como projetos. E projetos, vocês sabem, né? Tem início, meio e fim. E nós continuamos na lógica de projetos. Passaram-se 10 anos, 11. Não, desculpe, não sei mais nem fazer contas. 6. É que eu já estou com uma antevisão. E continuamos com projetos. Superar essa dificuldade é caminhar na direção da constituição de uma política pública. E política pública representa financiamento público. Significa formação de recursos humanos não apenas nas instituições de ensino superior que formam com qualidade esses profissionais para atuarem numa nova perspectiva, mas formação continuada de todos que estão aí trabalhando e que foram socializados naquela lógica de serem esses seres superiores que resolvem para os outros o que é melhor para os outros. Então falta muito para a gente chegar a constituir essas políticas públicas. Mas também falta pouco
quando a gente percebe que essas ideias já estão bastante disseminadas, quando a gente escuta os números que a Débora trouxe aqui do contingente de pessoas que participam na sociedade, nos conselhos de direito, nas organizações não governamentais, dentro das entidades, que já sensibilizadas empurram as fronteiras um pouquinho mais adiante, dizendo que é possível fazer diferente, é possível estruturar de outras maneiras, né? Então, é um desafio, né, a gente institucionalizar. No campo do direito da criança e do adolescente, nós já temos dentro do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a previsão de uma abordagem de justiça restaurativa em várias das etapas e dos procedimentos da socioeducação. Então, se a gente pensar o SINASE como uma política pública que estabelece diretrizes para o atendimento de adolescentes em conflito com a lei, nós já temos lá, né, esses princípios e essas diretrizes. Agora, para tornar isso muito mais concreto, nós vamos precisar de mais investimento. Com certeza. E, na verdade, eu acho que também é um problema da sociedade mesmo. Eu acredito ainda que a nossa sociedade é muito retributiva, acredita ainda muito na nossa justiça, no nosso poder judiciário, e é muito descrente na sua capacidade de resolver os seus próprios conflitos. Aquilo que o Conrado falou e a Bia também, as pessoas preferem passar para o outro, né? A responsabilidade de resolver e a responsabilidade de atender às suas necessidades. Na verdade, tu acaba responsabilizando o outro pelo que tu sente e querendo que o outro atenda à tua necessidade. Na verdade, eu acho que esse é o grande problema. Na medida em que a comunidade, a sociedade começar a entender como é que funciona esse processo, se empoderar dele e começar a usar a justiça restaurativa, a mediação, as práticas restaurativas, eu acho que o poder público vai enxergar isso como uma possibilidade possível e não tão utópica. Olha, eu sou otimista ao extremo. Se eu ganho uma caixa de esterco, eu fico procurando cavalo, né? Então, eu vejo, e principalmente nos últimos tempos, uma maior aceitação dessas novas ferramentas. Claro que não porque foi uma lógica utilitarista o porquê que nós tínhamos uma maior aceitação. Que o judiciário, ele viu que ele estava em crise, que não tinha jeito de ter uma nova saída, disseram assim, não, então acho que a justiça restaurativa e a mediação, ele pode ser uma boa alternativa para desafogar, né? Porque, só que a gente na mediação e também na justiça restaurativa, a gente não trabalha com uma lógica quantitativa, a gente trabalha com uma lógica qualitativa, né? O judiciário, com essa demanda, com esse excesso de demanda, ele opera por uma lógica quase que fast food, assim, tem que andar. Nós não, nós trabalhamos com uma lógica de qualidade, não de quantidade. Mas então eu vejo que, como houve essa maior aceitação aí por essa lógica utilitarista, já é um começo. Também, agora, tendo em vista que os profissionais já estão saindo da graduação com essa formação, né? Nós ali na ESAG, nós temos uma pós-graduação em Direito de Família Contemporânea e Mediação, que é uma pós-graduação que é interdisciplinar, que coloca na mesma sala de aula bacharel em Direito, assistente social e psicólogo, administrador de empresa, todo mundo junto estudando, sábados quinzenais lá na mediação de conflitos. Então, inclusive as inscrições estão abertas, né? Já fazendo o jabá. Então, isso já são novas formas de se ver o direito e o serviço social e a psicologia, que vai gerar uma maior aceitação e com certeza se encaminha para uma política pública. Até porque o CPC, o projeto CPC, já valoriza a figura da mediação também, né? Então, acho que estamos muito perto do imaginário. Vou passar aqui para o
Albert, que é procurador federal, e ele vai também contribuir um pouquinho com o debate. Boa noite. Eu estava procurando um CD com a minha filha ali, ouvi falando e me chamou a atenção. Estava tratando de um tema que para nós, na Procuradoria Federal, é um mito quase, que é a transação. Nós fizemos um cálculo que todo o processo administrativo, isso juntando o processo judiciário, para a gente cobrar R$1.000 uma multa aplicada pelo IBAMA, a gente leva de 12 a 16 anos. Então, nós batalhamos lá em Brasília por vários anos, e felizmente agora no medida provisória 541 possibilitou que o Inmetro ele faça a transação administrativa, ele chame o autuado e comece a conversar com ele e ver como é que ele pode pagar aquilo, se pode ser convertido a multa em uma advertência, se ele pode firmar um TAC. E o objetivo é justamente evitar uma massificação de execuções e outras ações do judiciário, que a gente vê que o Estado ele tem que atender o princípio da eficiência, tem que buscar o quanto antes ser um Estado gerencial e resolver dentro da própria administração questões que sequer precisam que um juiz diga o que tem que ser feito. Então, uma experiência que eu acho que é positiva a partir de agora, do ano passado, é que a própria administração, então, buscará de forma mais efetiva ser eficiente, né? Não está faltando. Só isso. Obrigada. Obrigada pela... Já convidei até para escrever um artigo no jornal e quem sabe participar de um debate aqui também. Obrigada, viu? Vou passar a palavra para vocês e o pessoal aqui pediu um depoimento também desse lado aqui, que eu acho que é importante a gente agregar. Vamos lá. Meu nome é Aline. Eu tenho a experiência da justiça restaurativa porque a Débora foi na minha escola, no Pasqualini, e informou sobre a justiça restaurativa. E eu trabalho também no Dolores, e ela aplicou. Infelizmente eu estava na minha compensação no dia, eu não pude comparecer, mas eu vi um pouco dos resultados. Ela atuou na minha turma, que eu trabalho de tarde, na B15, na B25, que é uma turma que tem bastante conflitos. Eles internamente, entre eles, têm conflitos, e eles no outro dia vieram me falar o que aconteceu, e foi muito positiva essa experiência. Eles choraram, me contaram que eles choraram, que eles desabafaram, foi muito positivo mesmo. A justiça restaurativa, ela traz o que está faltando realmente, ela traz algo que está realmente faltando, principalmente nessas comunidades que a gente atua lá na Restinga. Isso é o meu depoimento que eu tinha para... Eu vou explicar um pouquinho, acho que Carmela. Pega o outro microfone. Eu vou falar um pouquinho, então, a respeito dessa experiência que eu tive no Dolores, que foi um círculo de construção de paz, que foi feito numa turma, eu acho que de faixa etária de 10 a 13, 14 anos. E eram duas turmas juntas, eram umas 40 crianças. E foi bem legal, que a gente trata basicamente sobre os sentimentos, como é que eles estão se sentindo. A gente ajuda eles a se colocar no lugar do outro, em algum momento em que o outro tenha sido ofendido, e relatar alguma história em que tenha sofrido alguma ofensa. E foi no momento das histórias que eles se emocionaram e deu uma choradeira. Na verdade, essa técnica ela é da Kay Pranes, que é uma facilitadora de círculos de construção de paz norte-americana, que a gente teve o privilégio de fazer uma capacitação com ela no ano passado. E ela trouxe uma riqueza para o nosso trabalho imensa, porque, na verdade, a técnica do círculo restaurativo, que é aplicado no judiciário, e eu acho que em 95% dos projetos no Brasil inteiro, é uma técnica fechada e que muitas vezes não abre a porta para o sentimento. O Marshall Rosenberg diz que a gente tem que, com a comunicação não violenta, abrir a fechadura do coração da outra pessoa para o sentimento sair. Então, o trabalho da prática restaurativa, principalmente nos círculos, é baseado no sentimento do sujeito, no compartilhar esses sentimentos e as experiências. E eu queria relatar, não sei se a Cássia vai falar,
Então a Cássia vai falar sobre a experiência que ela tem na escola, que já está acontecendo. Eu, enquanto escola, escutando assim a Bia e ver assim, tudo se encaixa com a situação da escola. Uma coisa que toca muito as crianças, que a gente percebe, é a questão da relação de poder, né? Porque, assim, na verdade, essa prática na minha escola, ali no Lidovino Fanton, entrou como projeto de justiça restaurativa, e dentro desse projeto, Círculos de Paz. E aí, na verdade, esse projeto foi apresentado para todo o grupo de professores. Alguns professores me disseram, e na verdade os professores votaram daí, porque na verdade envolveria assim, o engajamento de todas as pessoas. Eu sozinha, Mandurinha sozinha não faz verão, né? E aí quando isso foi sendo alimentado ali nas trocas com a Central, com a Débora, vou precisar de um workshop na escola, né? Aí um dos professores trouxe assim, Cássia, vai ser feliz, cuida da tua vida, deixa isso pra lá. E aí eu quero dar esse retorno para ele, que realmente eu cuidei da minha vida e estou muito mais feliz do que antes com esse projeto. Porque o que mobiliza muito as crianças ali no momento do Círculo de Paz é que não existe uma relação de poder, né? Isso eu trago muito, ali todos somos iguais. E quando eles percebem assim que não existe aquele peso, que não é um professor que está na minha frente, o sentimento aflora. E aí eles conseguem trazer isso de uma forma muito espontânea. E aí até o inverso, o professor trazendo como é que ele se sente muitas vezes tão incapaz de dar conta com relação a questões de indisciplina, os alunos olham assim e se, né, eles conseguem enxergar o professor também como uma pessoa, então é uma via de mão dupla ali. E é isso que é o resultado, e aí é professor chorando, é aluno chorando junto, né, é o professor, né, tu é muito chato, às vezes tu é muito durão, e aí o professor realmente, eu sou muito chato, eu sou muito durão, porque tem muitas vezes os colegas não colaboram, e aquele que não colabora se compromete e fala. E é isso muito legal, né? E os Círculos de Paz traz isso também, essa perspectiva de futuro. Então, no momento quando tu começa a trabalhar o sentimento, qual é a minha necessidade, o que eu estou precisando, de que forma eu vou transformar isso num pedido, aí o que surge sempre depois numa rodada posterior, então, é o que eu posso, então, fazer para atender os pedidos. E aí saem coisas assim maravilhosas que tu não imagina, né? Desde os pequenininhos de 5 anos, né? Trazendo coisas assim. Os pré-conselhos estão surgindo na ótica dos Círculos de Paz, e aí eles pedem muito o objeto da palavra, e aí a forma agora como os conselhos têm uma participação muito maior do que aquele pré-conselho anterior, né? E aí eles trazem muito essa coisa assim de sentimento e a coisa assim afora, né? Então tu vê que é encantador realmente. E quando eu fiz o workshop lá na Central, eu via como uma utopia. Eu assim, estou aqui para ver realmente a coisa acontecer. E essa utopia tu vê na prática acontecendo, né? E os pais, todo mundo se engajando, é muito legal e vai contagiando. E aí hoje todos os professores estão engajados, então na verdade é uma cultura de paz que tu acaba, né, trabalhando e a forma assim, várias tentativas, a gente que trabalha enquanto escola, de que se faz, né, com relação, e a justiça restaurativa trouxe assim, de que forma tu pode realmente colocar isso na prática, esse guarda-chuva que a Débora trouxe, né, e que vem de uma forma bem sistemática, que é muito legal. Então, com os alunos maiores é muito difícil, né, o adolescente ainda não tem essa prática, mas mesmo assim muitos fazendo esforço, mas com os alunos menores, assim, a coisa está, na verdade, é um trabalho que vai ser construído, né? Obrigada pela revisão. Pode falar aí que está no microfone. Isso, teu nome? Meu nome é Cássia, eu faço parte do grupo de mediação do SAJU da URGS e também do projeto coordenado pelo professor Conrado. E o que eu tenho para falar com relação à minha experiência é que ainda tem muito chão pela frente lá a partir do projeto de extensão. O grupo, a gente tem entrado em contato com instituições lá na Vila Cruzeiro e a partir desse contato a gente vê, foram poucos contatos, mas muito interesse da parte dos coordenadores e também dos professores em passar isso adiante para a comunidade. A comunidade quer resolver os conflitos de outras maneiras e a mediação é uma proposta excelente. E a gente está muito satisfeito com isso e, apesar de ter pouco tempo, a gente busca aprofundar com leituras e organizar o tempo para dar o melhor da gente, porque é muito gratificante não só para as pessoas que conseguem resolver os conflitos,
mas também para a gente, né? A gente cresce muito. E só deixa eu admitir que é com muito orgulho que a Tássia teve um trabalho selecionado, ela vai indo para Portugal no mês que vem. Vai ter um congresso internacional que vai estar discutindo justiça restaurativa. E ela fez um trabalho sobre o bullying, como a justiça restaurativa pode ser eficaz como uma prevenção ao bullying. Né? Então está indo para Portugal no próximo mês, lá representando um dos poucos trabalhos do Brasil que foram selecionados, um deles é da Tássia. Uma pergunta aqui no fundo, depois eu passo de novo se alguém tiver. Oi, tudo bom, professor? Meu nome é Lívia, eu sou de Salvador. Caí aqui a trabalho de paraquedas e quando eu vi os professores falando de mediação, me remeteu ao trabalho que eu fiz lá. Eu fiz a formação de mediadores com o professor Luiz Alberto Vará, que morreu por agora. Tive a oportunidade de trabalhar como assistente dele um tempo, acompanhei ele pelas algumas viagens no interior da Bahia e eu tive algumas experiências com mediação, tá? Uma na comunidade, uma comunidade bem violenta de Salvador, só que a gente capacitava as pessoas da comunidade para fazer a mediação e essa mediação era muito mais efetiva do que quando ela era feita pelos estagiários de direito. Parece que o estagiário de direito, por ter uma outra linguagem, por estar falando do não lugar, não sei, pela sensação de autoridade, talvez algo similar ao juiz, a mediação dele fica muito mais próxima de uma conciliação. Não sei se aqui acaba funcionando dessa forma. E eu queria saber também como acaba acontecendo a mediação judicial. Porque eu trabalhei na Defensoria Pública e fiquei responsável pela mediação um tempo. Só que a gente tinha horário para começar, para terminar. E às vezes eram conflitos de 10 anos e são coisas que estão muito arraigadas, são problemas que não são aqueles que se apresentam. Em 40 minutos você não consegue fazer. A justiça tem, toda a esfera judicial ainda tem aquela coisa da produtividade. Eu precisava atender 15 pessoas por dia. E eu não conseguia ter 15 resultados satisfatórios. Então, até que ponto a mediação judicial é de fato a mediação ou acaba se tornando uma conciliação? A Débora, como é que é teu nome? Lívia. Lívia. A grande dificuldade do operador do direito, esteja ele em formação ou não, é abandonar a conciliação e partir para a mediação. Então, quando os alunos estão na formação ainda, antes de começar a atender a mediação, eu sempre destaco para eles, quando começar a frase com da seguinte forma, eu acho, ou então, como é que é a clássica de conciliação seria interessante que, né? Então, isso é o mais difícil do profissional do direito, conseguir abandonar a postura da conciliação, de ser palpiteiro. Eu acho que a Bia começou muito bem a fala dela, dizendo isso, porque nós estamos acostumados a ser palpiteiros, né? Porque a gente sabe a resposta jurídica, legislada. E para o estagiário de direito é muito mais difícil que ele controle essa resposta, porque para ele é um processo de legitimação saber a resposta. Então, se o cidadão está trazendo um fato e ele linkou com alimentos, linkou com o artigo 1694 do Código Civil, ele vai dizer, eu sei a resposta, eu vou te dizer. Mas, se a gente disser, a gente está incorrendo no mesmo erro que o Poder Judiciário faz aqui, trazer as respostas, né? Mas é o mais difícil, não é impossível, né? Então, depende o quê? Da capacitação, do treinamento desses operadores, para que a mediação ocorra de uma forma efetiva e não transborde de conciliação. E os projetos que eu coordeno dentro do judiciário, eu tenho muito cuidado para que a mediação seja reservada pelo menos 1 hora. O tempo ideal é 1h30, mas a gente sempre reserva pelo menos 1 hora. E até 6 encontros. Ou seja, não vai ser uma lógica de precisa fechar em 1 hora ou então a gente não vai continuar o atendimento. Não, a gente vai atender em pelo menos 1 hora em até 6 encontros, né? Tendo essa limitação também, porque a mediação não pode se confundir com terapia.
né? Então, mas é possível sim, e desde que haja o treinamento e a supervisão desses agentes. Ainda complementando aqui a Lívia, na experiência com justiça restaurativa, nós observamos que é justamente na contramão daquela lógica utilitarista e daquela pretensa expectativa de que tudo vai se resolver muito mais rapidamente. Porque realmente é um processo que ele é muito cuidado na sua preparação, no sentido de que ele é voluntário e essa voluntariedade depende basicamente de informação, e essa informação vai exigir de quem for conduzir, coordenar, facilitar esse processo, muitas vezes domiciliarmente, tantas vezes quantas forem necessárias para se assegurar de que quem vai participar sabe do que se trata e está desejoso de que aquela seja a solução para a sua situação. E o encontro restaurativo propriamente dito, quando se trata de um círculo restaurativo, nós tivemos experiências, sim, de círculos com 1 hora, mas também tivemos experiências de círculo com 3 horas, com intervalo no meio, né? Que demora mais tempo, e algumas situações até que eventualmente tiveram que ser interrompidas para ser retomadas mais adiante, né? Mas é um processo que ele tem, né, a sua delicadeza, o seu tempo, né? Que não pode acontecer a toque de caixa. Quero ver se alguém gostaria de fazer mais uma colocação. Alguém gostaria de fazer uma contribuição? Eu vou pedir então para os professores deixarem, se for possível, os e-mails, para quem também está assistindo na internet poder contatá-los, né? Porque tem palestras do professor Conrado que tem mais de 3.000 acessos, então realmente isso, graças à internet, a gente democratiza ainda mais o conhecimento. Já me encerrando, agradeço a presença de todos vocês. Eu vou, antes de encerrar, mas já dizendo, eu vou fazer uma foto, vai para a página 31 do jornal. Daí, antes de montar a fila para a gente fazer a entrega, eu gostaria de tirar a foto com vocês para facilitar. E a gente está com esses projetos aí, está tudo no site do jornal, em destaque. Procurem acessar, escrevam artigos, não precisa ter mestrado para escrever no site. No jornal, sim, a gente pede uma carga de experiência acadêmica, uma carga profissional mais elevada, porque realmente a gente tem essa preocupação mesmo de estar fazendo um trabalho diferenciado. Mas no site, nada impede de vocês mandarem fotos, mandarem vídeos, sabe? Isso, músicas que vocês acham que tem a ver com o trabalho, sambas, né? Que a gente tem o projeto Samba do Pé dentro da cabeça. E dizer para a Lívia que o Luiz Alberto Vará foi homenageado. Infelizmente foi uma homenagem póstuma e uma homenagem anterior também aconteceu. Ele fez um artigo muito interessante, 2 artigos a gente conseguiu. Um manifesto, que depois até vou te passar o acesso aos textos, e muito do trabalho que a gente desenvolve tem a ver com ele, a carnavalização do direito, e meu mestrado foi dedicado para ele, que foi uma pessoa que lutou a vida inteira para carnavalizar o direito, né? Para sair dessa ideia de olhar para dentro do umbigo e não olhar para outras áreas do conhecimento. Vou deixar os contatos agora para vocês dizerem e deixar o microfone, e daí vamos fazer essa foto bonita e já fazer a entrega dos certificados. Meu e-mail meu sobrenome é guinski@pucrs.br. Meu e-mail é contato, de contatar, né, contato, @Conrado Paulino ADV, tudo junto, contato @ConradoPaulinoADV.com.br. E eu tenho um blog que ele é atualizado diariamente com notícias sobre direito de família e mediação, né? E também sobre direitos da sexualidade, que uma das atuações do meu escritório é em direitos homoafetivos da transexualidade. Então fica o convite para o meu blog, que é www.conradopaulinodv.com.br. Então todos os dias ali vocês vão ter acesso a informações sobre essas áreas de atuação. Espero o contato de todos. O meu e-mail é @acm-rs.com.br.
E eu também tenho um blog, onde eu falo de justiça restaurativa, de resolução não violenta de conflitos, de comunicação não violenta, que é www.cultivandorelações.blogspot.com.br. Eu agora agradeço aos professores, quero pedir uma salva de palmas para eles e para vocês, né? Que esse projeto só se constrói com essa nossa capacidade de